A Rádio Televisão Portuguesa, no programa Encontro, tem hoje consigo a doutora Cezina Bermudes. Doutora Cezina Bermudes, médica, ginecologista, pessoa das que introduziu em Portugal a técnica do parto sem dor, julgo que posso dizer técnica do parto sem dor, pessoa dedicada a muitos assuntos de ordem científica, mas que, com surpresa minha, quando eu hoje cheguei à televisão e tive o prazer de contatar consigo, verifiquei que essa doutora Cezina Bermudes, aliás, numa atitude muito respeitável e muito simpática, prefere não falar de si, mas falar do senhor seu pai, de Félix Bermudes. É verdade isto? É verdade. Fazia favor. E é verdade, eu tenho as minhas razões. É porque passa exatamente o aniversário, o 15º aniversário da morte do meu pai. E, portanto, eu realmente convenci-me que a rádio-televisão que me queria entrevistar a propósito da figura do meu pai. E, por isso, trouxe os livros do meu pai e em suma, preparei-me para falar a respeito do meu pai, não me falei para falar, não me preparei de maneira nenhuma para falar a meu respeito, que aliás não preciso de preparação, porque eu fui vacinada com uma agulha de gramofone e sou capaz de falar sobre qualquer assunto indefinidamente. Mas, seja como for... Ainda bem, Sra. Doutora, se me dá licença, porque então eu falarei o menos possível. Não, vamos fazer isto em colaboração. Mas estava então a dizer-lhe que passava o 15º aniversário da morte do meu pai. E não sei se se lembra que nas peças de teatro a 15ª é a récita dos autores, de maneira sendo o 15º aniversário realmente vinha bastante a propósito fazer-lhe, em suma, uma festa um pouco especial. Além disso, essa festa um pouco especial também se justifica por causa do seguinte, é que... a Sociedade Teosófica no Brasil... O seu pai era teósofo. O meu pai era teósofo. O seu pai, se me dá licença, já agora, talvez para enquadrarmos o público, e desculpem a interrupção, o seu pai era teósofo, o seu pai era desportista, o seu pai foi o fundador do Sport Lisboa e Benfica, o seu pai, numa harmonia desportiva grande, era sócio do Sporting, exatamente. O seu pai atirava. Campeão nacional de tiro várias vezes. O seu pai escrevia. O seu pai era um homem de alegria, escreveu o quê? 100 revistas? 105 revistas. Peças. Algumas passadas a filme. Exatamente. Eu recordo-me, por exemplo, de O João Ratão. Exatamente. Transformado em filme. O Leão da Estrela também. É exato. Exatamente. É? Era uma pessoa cheia de alegria de viver, não é? Eu julgo até, Sra. Doutora, se me dá licença, que quando ele soube do mal que o vitimou, uma leucemia, é leucemia que se diz ou leucémia? Conforme. Eu prefiro leucemia. Então diga leucemia, porque ninguém o pode contradizer. Eu julgo que quando ele soube da leucemia que o veio a vitimar, a curto prazo, não é? Que ele estava a escrever um livro, acelerou a escrita e deixou o livro com uma mensagem... às gerações vindouras, digamos assim, à harmonia de viver, à alegria de viver, exatamente. Que nem sequer com esse mal o venceu. Uma mensagem que exatamente estava baseada na ideia que o pai tinha de que existia a reencarnação e que, portanto, que através de sucessivas vidas o homem se ia aperfeiçoando. E ele, em suma, fez desta sua existência uma luta a favor da humanidade e de tudo aquilo que ele considerava princípios nobres, mas preparava-se para vir noutra vida, continuar a mesma luta e continuar a mesma defesa. Doutora, se me permite outra pequenina intervenção, e que eu lhe perguntava o seguinte: eu não sou teósofo, não tenho nada a ver com isso, não é? Respeito as ideias dos outros. Penso que a teosofia, no entanto, é uma determinada forma de materialismo, mas o que lhe queria perguntar é o seguinte: a literatura portuguesa teve um grande teósofo, o tradutor das obras da doutora Annie Besant, que foi o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa dedicou-se altamente ao ocultismo e à teosofia. Alguma vez o seu pai foi secretário-geral da Sociedade de Teosofia. Exatamente. Houve algumas relações pessoais, Fernando Pessoa, senhor seu pai? Não houve grandes relações pessoais, evidentemente conheciam-se, mas não houve realmente grandes relações pessoais. O Fernando Pessoa era muito fechado, dentro do seu círculo restrito, e o meu pai era uma pessoa muito aberta que se dava com toda a gente, e realmente não tinham bem o mesmo feitio. De maneira que
o meu pai, a respeito dessa mensagem que o meu pai deixou ao mundo, exatamente manifestou-se numa certa oposição com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, naquela carta que escreveu ao Casais Monteiro, na terceira parte abordava exatamente... A Carta dos Heterónimos, não é? A Carta dos Heterónimos abordava as ideias teosóficas que tinha, mas proibiu Adolfo Casais Monteiro de publicar essa terceira parte da carta. Ao passo que meu pai, precisamente, quando soube que tinha uma doença seguramente mortal, a primeira reflexão fui eu que lhe disse, assim que tivemos o diagnóstico, eu disse-lhe, olha, tens esta doença que é absolutamente e inevitavelmente mortal. E a resposta do meu pai, então tenho que acabar o livro, tenho que escrever o livro depressa para ver se consigo acabá-lo antes de morrer. O livro é destes que está aqui? O livro é destes que está aqui, é este. E já agora, deixe-me... Seu pai era caçador também? Foi. Depois era dos remorsos que ele levava, o ter morto tantos bichinhos, depois de ter encontrado a teosofia, porque o pai era uma pessoa que procurou sempre uma ideia que lhe explicasse a cosmogonia, que lhe desse uma explicação lógica do universo e do homem. De maneira que, quando encontrou a teosofia, encontrou essa explicação lógica. E a ideia da reencarnação também lhe pareceu extremamente lógica, porque achava tão incoerente que certas pessoas nascessem e vivessem sem contribuir absolutamente nada, sem fazerem nada de útil para o universo. De maneira que encontrou na ideia da reencarnação uma explicação, porque essas pessoas que se tornavam inúteis numa certa encarnação poderiam vir a ser úteis noutra encarnação. E então... exatamente, quando soube que estava condenado à morte a curto prazo, pensou, para consolar a família e os amigos, pensou escrever uma mensagem em que frisava a sua certeza na reencarnação. Tenho aqui. De maneira que eu, se me der licença, eu vou ler o primeiro período e o último período desta mensagem que meu pai escreveu. Eu achava realmente interessante. Vem no prefácio deste livro, do Sem Armas no Meio das Feras, e vem também no prefácio desse outro livro de que vou falar daqui a bocadinho, se tiver tempo. Havia uma coisa, em matéria de tempo, eu agradecia também que a sua doutora depois passasse a um aspecto que eu acho importantíssimo na vida do seu pai, que foi, ao nível da Sociedade dos Autores e Escritores Teatrais, a defesa dos direitos autorais. Muito bem. Quer dizer, depois passarmos, não é menos respeito pela ideia da reencarnação, não é? Sim, cada um tem o seu ponto de vista e eu acho importante que os pontos de vista sejam ventilados. Mas, ao nível prático da vida e luta pelos direitos do homem, eu agradecia que, logo a seguir, não esquecesse, efetivamente, de falar da luta do seu pai pela defesa dos direitos autorais dos escritores teatrais. Se quiser até posso falar já e ficávamos com isto para o fim. No fim terminava, porque isto afinal de contas é a mensagem de despedida do meu pai ao mundo. Portanto, quando faltarem 2 ou 3 minutos, faça favor, diga-me, porque eu aproveitarei para acabar acabo esta entrevista com a despedida do meu pai ao mundo. Então e começo já a falar-lhe a respeito dos direitos de autores e até vou-me dirigir diretamente à assistência, se não se importa, porque acho que esta ação do meu pai, como defensor dos direitos de propriedade intelectual, foi qualquer coisa de extraordinário, porque... antigamente, mais ou menos nos princípios do século XX, não se podia ter a profissão de escritor porque não se ganhava com ela o suficiente para viver. E então, meu pai, que se tinha associado com Félix Bermudes, que era amigo desde o tempo que foram ambos alunos da escola académica, e que se tinha associado... Com Félix Bermudes, perdão. Com Ernesto Rodrigues, desculpe. Tinha-se associado com o Ernesto Rodrigues para escrever peças de teatro. Ele e o Ernesto Rodrigues eram amigos desde os tempos da escola académica. E o meu pai era principalmente poeta. E o Ernesto Rodrigues interessava-se muito por teatro e foi o Ernesto Rodrigues que arrastou o meu pai para o teatro. E a partir de certa altura, mais ou menos na altura da Primeira Grande Guerra, o meu pai passou a viver exclusivamente dos direitos de autor. Mas sucedia o seguinte, é que as peças que eram dadas nos palcos de Lisboa e Porto pagavam direitos de autor, mas fora desses direitos de autor de Lisboa e Porto, na província, ninguém pagava direitos de autor. Quer dizer, a propriedade intelectual
era devassada com mais facilidade que uma coutada pelos caçadores furtivos, porque não havia muros e então toda a gente assaltava a propriedade intelectual. Era explorada pelas empresas. Era digamos. explorada pelas empresas e por toda a gente. Quer dizer, um autor não conseguia oferir da sua atividade e do seu trabalho intelectual, não conseguia oferir os proventos suficientes para sustentar a família. E então, meu pai decidiu organizar a defesa dos direitos de propriedade intelectual. Ele estudou os códigos dos países europeus e da América do Norte que estavam mais adiantados em relação à propriedade intelectual. Estudou esse assunto e publicou, escreveu essas leis, fez um condensado dessas leis, aproveitando aquelas que eram melhores, e conseguiu que a lei portuguesa viesse a ser, no seu tempo, a melhor lei de propriedade intelectual. Depois, ajudado por Júlio Dantas e por outros escritores, conseguiu criar uma coisa que foi a Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses. E o primeiro, parece-me que foi Júlio Dantas, o primeiro presidente da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, parece-me que foi Júlio Dantas, que tinha um grande prestígio. Simplesmente Júlio Dantas não tinha as capacidades de lutador e a capacidade de trabalho que tinha o meu pai, de maneira que a partir de 1927 o meu pai foi eleito presidente da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses e a partir daí continuou até à morte. Foi sempre reeleito, porque realmente era o presidente Era um ideal. ativista, não é? Um ativista. Era um ativista, era um homem com uma atividade extraordinária. Essa atividade traduzia-se também no desporto. Se eu tiver tempo, hei de falar um pouco da história do meu pai como, em suma, como desportista e como fundador do Sport Lisboa e Benfica. Foi futebolista mesmo, não foi? Foi mesmo, pertenceu ao primeiro time do Sport Lisboa e Benfica. Foi capitão e ponta esquerda do primeiro time do Sport Lisboa e Benfica. Sim, senhor. Bom, mas então, voltando ao assunto, deixa ver se eu me lembro onde é que eu estava. Estava a falar-lhes a respeito de... O meu pai criou então uma lei de propriedade intelectual em Portugal que era qualquer coisa de muito bom, muito baseado em tudo aquilo que havia bom nas outras legislações. E, por fim, o meu pai... em 1935, tomando parte num congresso internacional em Sevilha, o meu pai manifestou de tal maneira a sua capacidade legislativa em respeito na matéria de propriedade intelectual que as 4 federações que estavam reunidas em Sevilha ficaram entusiasmados com as ideias do meu pai e quando se tratou, no último dia, se tratou de fazer votações, cada uma das 4 federações, sem saber das outras, votou o meu pai para vice-presidente. Quando acabaram as votações e vieram dizer ao meu pai que era vice-presidente em 4 federações, ele tinha que optar por uma, optou por aquela federação a que pertencia à Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses e então, depois, foi preciso fazer uma nova reeleição nas 3 federações que ele tinha. Já estamos na altura de eu começar a ler Batia Breve? Não, Soutora, nós estamos na altura, mas realmente era interessante que a Soutora, rematando esse ponto, efetivamente lesse as passagens da mensagem do seu vou pai. ler as passagens. A mensagem que realmente é um documento humano, para além das ideias que o senhor, seu pai, partilhava e defendia e expendia, parece-me realmente um documento humano de uma alegria de viver à beira da morte mesmo, e uma mensagem de esperança que me parece importantíssima. O meu pai... Neste momento em que a esperança em Portugal conta dominantemente, não é verdade? Bem, o meu pai, antes de haver FNAT, já o meu pai era um defensor da alegria no trabalho. Esta é que é a verdade. E então vou agora ler-lhe isto, mas já agora quero dizer que o meu pai foi vice-presidente durante 21 anos da Federação Internacional dos Homens de Letras e depois, em 1956, foi nomeado presidente e mantinha o cargo de presidente da Fédération Internationale des Gens de Lettres. Quando morreu, era... Só um pequeno esclarecimento. O seu pai, no entanto, não partilhava muito, digamos, da integração de sistema que a FNAT tinha dentro do sistema do Estado Novo. De maneira nenhuma. A FNAT é uma coisa para a alegria no trabalho. E Pois. O meu pai, antes de haver FNAT, já o meu pai... Nas suas obras de teatro, que foram todas comédias, em 105 obras de teatro só havia comédias, não havia nenhum drama nem nenhuma tragédia. O meu pai, mesmo até no desporto, o desporto era uma maneira de Viver alegremente. De viver alegremente. A mensagem, então, Então agora por favor. vou ler a mensagem.
Vou ler só o primeiro parágrafo e depois o último parágrafo, porque a mensagem é um pouco comprida e chama-se Até breve. Estou vivendo uma experiência maravilhosa, fruto das colheitas enceleiradas na minha jornada de otimismo, respigando ensinamentos espirituais através de uma longa existência sem vazios, sem desfalecimentos, sem descrenças. O surto imprevisível de uma anemia maligna cortou ao meu corpo físico todas as possibilidades de viver. Sou, na linguagem corrente, um condenado à morte a curto prazo, desligado de toda a esperança, porque qualquer recuperação é ilusória. E, contudo, quanta alegria, quanta certeza, quanta confiança na vida vibram na alma deste morto para quem a morte nunca existiu. Não levo remorsos dos inúmeros erros e faltas em que deslizei, porque foram indispensáveis à minha aprendizagem, como as quedas das crianças para a conquista do equilíbrio. Em contrapartida, regozijo-me da linha de serviço porque enveredei, pela alegria que me permitiu espalhar à minha roda no convívio, no teatro, na ação social e desportiva. Em breve hei de voltar, para concluir a minha evolução como homem, para servir a humanidade e a grande fraternidade branca até ao dia redentor em que aprenda a servir o Pai. Assim me despeço, alegre e enternecidamente dos amigos queridos, de todos aqueles que me quiseram bem, sem excetuar alguns que por incompreensão me tenham querido mal. Até breve. Sra. Doutora, quer dizer, fica realmente muito para cima do particularismo das ideias de seu pai, efetivamente a mensagem de esperança de que Portugal hoje tanto necessita. Esperança, esperança e esperança. Agradeço-lhe muito a sua presença, confesso-me realmente comovido pela homenagem de uma filha a um pai, que é sempre uma coisa realmente comovente, e estou-lhe tão agradecido e espero que um dia possa voltar à televisão, agora para falar de si, falar da sua atividade profissional. Oi, que eu só sei falar do parto sem dor. Do parto sem dor, de Pavlov, dos reflexos condicionados. Exatamente. É qualquer coisa de muito interessante, porque é ao mesmo tempo instrutivo. Instrutivo. É construtivo e instrutivo. De maneira, estou às suas ordens, sempre que me queira cá para falar do parto sem dor, estou às suas ordens muito obrigado, também. Sra. Mas Doutora, desta vez fico-lhe muito agradecida também pela oportunidade que me deu de mostrar como a figura do meu pai é uma figura rica de esperança e de humanidade. A televisão agradece-lhe e o programa Encontro, naturalmente, que lhe agradece também. Muito obrigado.